Hi everyone, welcome, it's English time. Oi pessoal, tudo bem? É hora do inglês. No vídeo de hoje a gente vai ter uma aula de gramática. A gente vai aprender a diferença entre as palavras in, on e at. Então já vai deixando seu gostei pra mim, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e vamos começar. In, on e at são preposições e servem para ligar dois termos em uma frase. Então, por exemplo, nessa famosa frase, the book is on the table. Como você pode ver, a gente utilizou aí a preposição on e ela está aí para ligar os termos book e table, dando a entender que o livro está na mesa. Então, quando a pessoa fala the book is on the table, você automaticamente sabe que o livro está sobre a mesa, ou seja, em cima da mesa, por causa dessa preposição on, que ligou esses dois termos, anunciando para a gente aonde está a posição do livro, que é em cima da mesa. Então, é para isso que serve as preposições in, on e at, para ligar dois termos em uma frase. Vamos começar aqui com a preposição in. In é utilizado para referir a algo ou alguém que esteja dentro de um objeto ou de um lugar. Por exemplo, the dog is in the box. O cachorro está na caixa. Como você pode ver aí, a gente utilizou a preposição in, no caso, e essa preposição indica a posição do cachorro em relação à caixa. Como a gente utilizou in, a gente automaticamente sabe que o cachorro está dentro da caixa. Então, the dog is in the box. O cachorro está na caixa. In aí está no sentido de dentro de. Então, o cachorro está dentro da caixa. Essa preposição in serviu para nos indicar a posição do cachorro em relação à caixa. Vamos de mais exemplos. Look what's in the basket. Veja o que tem na cesta. A gente utilizou aí in e essa preposição passa o sentido de dentro de. Então, look what's in the basket. Veja o que tem na cesta, no sentido, olha o que está dentro da cesta. Outro exemplo, there's water in the glass. Há água no copo. Como você pode ver, a gente utilizou aí a preposição in no sentido de dentro de. Então, tem água dentro do copo. Então, in serve para isso, para indicar que algo está dentro de outra coisa. Mas in não tem só essa função de indicar que algo está dentro de algum objeto ou de alguma outra coisa. In também serve para fazer referência a lugares. Sim, ele pode servir como uma preposição de lugar. Então, você utiliza in quando você vai fazer referência a um continente, a um país, a um estado, uma cidade ou ainda um cômodo de uma casa. Vamos de exemplo. He lives in Europe. Ele mora na Europa. Como você viu aí, a gente utilizou a preposição in para fazer referência a um continente. He lives in Europe. Ele mora na Europa. Então, quando você vai fazer referência a continente, você utiliza a preposição in. He lives in Europe. Ou, por exemplo, você também pode utilizar in para fazer referência a um país, como no nosso caso, I live in Brazil. Eu moro no Brasil. Você também utiliza a preposição in. Outro exemplo, I'll meet her in New York. Vou encontrá-la em Nova York. A gente utilizou aí a preposição in para fazer referência a uma cidade. I'll meet her in New York. Vou encontrá-la em Nova York. E um outro exemplo, they are in the living room. Eles estão na sala de estar. A gente utilizou aí a preposição in para fazer referência a um cômodo da casa. In the living room, na sala de estar. Então, você usa in nesses casos. Mas in também pode fazer referência a tempo. Então, você pode utilizar a preposição in quando você quer fazer referência a meses, anos, estações do ano, parte do dia, exceto night, e um tempo no futuro. Com relação a essa parte do dia, você vai utilizar o quê? In the morning, in the afternoon, in the evening. Porém, você não vai utilizar in the night, não. Você vai utilizar at night. Então, você utiliza a preposição in quando você vai fazer referência a partes dos dias, como manhã, tarde e noite.
Só que quando você for utilizar a palavra night, você não utiliza a preposição in, você utiliza, ao contrário, a preposição at. Então, fica in the morning, in the afternoon, in the evening, porém, vai ficar at night. Vamos de exemplo. I was born in March. Eu nasci em março. Eu utilizei a preposição in para fazer referência a um mês. Olha, eu nasci em março. I was born in March. Então, você vai utilizar a preposição in quando você for fazer referência a um mês. E observe aí que você está fazendo referência apenas ao mês março, não tem a data exata. Preste atenção nisso, você só fez referência simplesmente ao mês. Aí você utiliza in. I was born in March. Eu nasci em março. Outro exemplo, I like to read a book in the morning. Gosto de ler um livro pela manhã. A gente utilizou aí in para fazer referência a uma parte do dia, né, que é amanhã. I like to read book in the morning. Gosto de ler um livro pela manhã. Então, você utiliza in the morning. E outro exemplo, we will travel in the spring. Viajaremos na primavera. Eu utilizei aí in para fazer referência a uma estação do ano. Então, we will travel in the spring. Viajaremos na primavera. Então, quando for fazer referência à estação do ano, você utiliza in. Outro exemplo, she attended college in 2001. Ela frequentou a faculdade em 2001. A gente utilizou aí a preposição in para fazer referência a um ano. Então, quando você for fazer referência a um ano, você utiliza in. She attended college in 2001. Ela frequentou a faculdade em 2001. E um outro exemplo, I'll visit you in a few weeks. Visitarei você em algumas semanas. A gente utilizou aí a preposição in. I'll visit you in a few weeks. Visitarei você em algumas semanas. Quando você vai fazer referência a um tempo no futuro, você utiliza in a few weeks. Vou visitar você em algumas semanas. Estou fazendo referência a um tempo no futuro. Então, eu utilizo a preposição in. I'll visit you in a few weeks. Visitarei você em algumas semanas. E agora aqui a gente vai dar exemplo de outros usos da preposição in. Her grandmother was in the hospital. A avó dela estava no hospital. A gente utilizou a preposição in the hospital, no hospital. Então, aí no caso, você utiliza a preposição in. Outro exemplo, I read it in the newspaper. Eu li no jornal. A gente utilizou aí a preposição in the newspaper, no jornal. Ou, por exemplo, quando você vai falar que você leu alguma coisa em um livro, você utiliza I read it in the book. Eu li isso no livro. Então, in the newspaper, in the book, você utiliza essas preposições in, no jornal, no livro. E um outro exemplo, she is swimming in the pool. Ela está nadando na piscina. A gente utilizou aí a preposição in the pool, na piscina. Você está querendo falar que a pessoa está nadando na piscina. Você utiliza in the pool. E um outro exemplo, is your sister still in bed? Sua irmã ainda está na cama. A gente utilizou aí a preposição in para se referir in bed, na cama. Is your sister still in bed? Sua irmã ainda está na cama. Então, nesse caso, utiliza-se in. Agora vamos ver como que utiliza a preposição on. On é utilizado para referir a algo ou alguém que esteja em cima de alguma coisa. Por exemplo, the dog is on the box. O cachorro está na caixa. Veja aí que a gente utilizou a preposição on e ela serve para indicar a posição do cachorro em relação à caixa. Como a gente utilizou a preposição on, a gente automaticamente sabe que o cachorro está em cima da caixa. Então, the dog is on the box. O cachorro está na caixa, no sentido de em cima da caixa, sobre a caixa. Diferentemente do que ocorre lá com a preposição in. The dog is in the box. O cachorro está na caixa, mas no sentido de dentro da caixa. E quando você utiliza on, the dog is on the box, você está querendo dizer que o cachorro está na caixa, no sentido de em cima da caixa, sobre ela. Então, essa preposição indica a posição do cachorro em relação à caixa, no sentido de estar em cima dela.
Outros exemplos, my watch is on the desk. Meu relógio está na mesa. A gente utilizou aí on no sentido de em cima de. Então, você sabe que o relógio está em cima da mesa. My watch is on the desk. Meu relógio está na mesa, no sentido de em cima da mesa. Outro exemplo, there's water on the floor. Há água no chão. A gente utilizou aí a preposição on para falar que a água está em cima do chão. Então, there's water on the floor. Há água no chão, em cima do chão. Então, você utiliza on the floor. Mas on também pode servir para fazer referência a lugares. On é utilizado para indicar que algo está sobre uma superfície. Por exemplo, quando você vai fazer referência a ruas, partes do corpo ou andar em prédios. Vamos de exemplo para a gente entender melhor. Meet me on Wall Street tonight. Me encontre em Wall Street esta noite. A gente utilizou aí a preposição on para fazer referência a uma rua. E presta atenção aí que você só está falando da rua em si, não é o endereço completo, não tem número, é só simplesmente a rua. Aí você utiliza on. Meet me on Wall Street tonight. Me encontre em Wall Street esta noite. On, então, para fazer referência a uma rua. Outro exemplo, let me put some makeup on your face. Deixe-me colocar um pouco de maquiagem no seu rosto. A gente utilizou aí a preposição on porque está fazendo referência a uma parte do corpo no seu rosto. Então, deixa eu colocar um pouco de maquiagem no seu rosto, fazendo referência a uma parte do corpo. Então, você utiliza a preposição on. Let me put some makeup on your face. Deixe-me colocar um pouco de maquiagem no seu rosto. E um outro exemplo, her apartment is on the second floor. O apartamento dela fica no segundo andar. A gente utilizou aí a preposição on para fazer referência a andar em prédios. Então, her apartment is on the second floor. O apartamento dela fica no segundo andar. Para fazer referência a andar de prédio, você também utiliza a preposição on. Outro exemplo, I hung the painting on the wall. Pendurei o quadro na parede. A gente utilizou aí on no sentido de on the wall, pendurei o quadro na parede, na superfície da parede. Então, você utiliza on, aí no caso, I hung the painting on the wall, pendurei o quadro na parede. E um outro exemplo, we went to watch the sunset on the beach. Fomos assistir o pôr do sol na praia. On the beach, na praia. Então, quando você vai fazer referência à praia, por exemplo, você utiliza a preposição on. We went to watch the sunset on the beach. Fomos assistir o pôr do sol na praia. Mas on também é utilizado para fazer referência a tempo, quando você vai, por exemplo, falar de datas e dias específicos e de dias da semana. Vamos de exemplo. The party is on May 3rd. A festa é no dia 3 de maio. Utilizei a preposição on porque eu estou fazendo referência a uma data específica. Observe aí que eu fiz referência ao mês e à data. Se eu tivesse feito referência só ao mês, eu utilizaria a preposição in. Lembra lá que eu falei que quando você faz referência somente ao mês por si só, você utiliza in. Então, por exemplo, the party is in May. A festa é em maio. Eu fiz referência só ao mês. In May. Aí eu utilizo in. Mas no caso aí eu tô falando da data específica, que é May 3rd, 3 de maio. Eu utilizei o dia específico. Aí eu já utilizo a preposição on, porque a data é específica. The party is on May 3rd. A festa é no dia 3 de maio. Então, quando você vai fazer referência a uma data específica, falando o dia e o mês, aí você utiliza on. Quando você só vai fazer referência ao mês, simplesmente ao mês por si só, você utiliza in. Entenderam? Então, the party is on May 3rd. A festa é no dia 3 de maio. Um outro exemplo, I ate a lot on Christmas Day. Comi muito no dia de Natal. A gente utilizou aí a preposição on. E uma coisa que você tem que observar é que aí é um dia específico. Christmas Day. Observa aí esse day seguindo Christmas. Christmas Day, dia de Natal. Como é um dia específico, eu utilizo a preposição on. Se eu tivesse falado só Christmas sem o day, né, que quer dizer dia, se eu tivesse falado só comi muito no Natal, mas não no dia de Natal, só comi muito no Natal, você utiliza a preposição at. A gente vai ver mais na frente. I ate a lot at Christmas. Ponto.
Comi muito no Natal. Mas como eu estou fazendo referência a um dia específico, que é no dia de Natal, Christmas Day, eu já utilizo a preposição on. I ate a lot on Christmas Day. Comi muito no dia de Natal, data específica. E um outro exemplo, let's meet on Friday night. Vamos nos encontrar na sexta à noite. Utilizei a preposição on porque eu estou fazendo referência a um dia da semana. Então, quando você fizer referência a um dia da semana, você utiliza a preposição on. Por exemplo, on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. Então, quando for dias da semana, você utiliza a preposição on. Let's meet on Friday night. Vamos nos encontrar na sexta-noite. E agora, uns outros usos de on. She is on the phone. Ela está no telefone. Você utilizou aí a preposição on para se referir ao telefone. She is on the phone. Ela está no telefone. I did nothing on my birthday. Não fiz nada no meu aniversário. A gente utilizou aí a preposição on. Então, quando você utiliza my birthday, você utiliza on. I did nothing on my birthday. Não fiz nada no meu aniversário. Outro exemplo, you will find the picture on page 5. Você encontrará a foto na página 5. Utilizei aí a preposição on page 5. You will find the picture on page 5. Você encontrará a foto na página 5. Agora vamos para a última preposição que a gente vai aprender hoje, que é at. At é utilizado para descrever uma posição ou localização vista de um ponto. Por exemplo, the dog is at the door. O cachorro está na porta. A gente utilizou aí a preposição at e ela serviu para indicar a posição do cachorro em relação à porta. Como a gente utilizou a preposição at, eu automaticamente sei que o cachorro está nas proximidades da porta. Então, quando eu falo the dog is at the door, eu sei que o cachorro está ali nas proximidades da porta. Ele pode estar ao lado da porta, né, no canto do lado da porta. Então, ele está ali naquela região, naquela proximidade da porta. Então, eu utilizo at aí no caso. Veja que o cachorro não está nem dentro da porta, nem em cima da porta, nem nada disso. Ele está ali nas proximidades da porta. Então, the dog is at the door. O cachorro está na porta. At também serve para fazer referência a lugares. Então, at é utilizado para falar de endereços, pontos e lugares mais específicos. Vamos de exemplo. She lives at 32 Smith Street. Ela mora na rua Smith, número 32. Veja aí que a gente utilizou at para fazer referência a um endereço. Observa aí que é um endereço mais completo, mais específico, onde eu coloquei até o número do local, né? O número do endereço. Quando você vai fazer referência somente à rua, você utiliza on, lembra? On, quando você vai fazer somente referência à rua. Então, she lives on Smith Street. Ela mora na rua Smith. Aí eu uso on. Mas como aí no caso eu falei do endereço mais completinho, eu utilizei até o número do endereço, aí eu tenho que utilizar a preposição at, porque eu estou fazendo referência a um lugar mais específico. Então, she lives at 32 Smith Street. Ela mora na rua Smith, número 32. Aí, endereço completo, utilizo at. Outro exemplo, he's waiting for you at the bus stop. Ele está esperando por você no ponto de ônibus. Eu utilizei aí a preposição at, porque eu estou fazendo referência a um ponto, a um lugar específico. Lembrando que at, ele serve para isso. Ele é utilizado para descrever uma posição ou localização vista de um ponto. Qual que é o meu ponto de referência aí? No caso, o ponto de ônibus, bus stop. Então, eu estou fazendo referência. Olha, tal pessoa está esperando por você lá no ponto de ônibus. É uma referência de um local que eu estou falando. Tal pessoa está te esperando lá nas proximidades, ao redor ali do ponto de ônibus. Vai para lá que você vai encontrar a pessoa. Então, eu estou fazendo referência a um ponto, a um local específico. Eu utilizo a preposição at. He is waiting for you at the bus stop. Ele está esperando por você no ponto de ônibus. E um outro exemplo, turn right at the church. Vira à direita na igreja. Utilizei aí a preposição at. Eu estou dando uma direção. Estou falando de um lugar, um ponto específico, uma localização. Olha, turn right at the church. Vire à direita na igreja.
Então, eu estou querendo dar a direção para a pessoa, dar uma localização e coloquei a igreja como meu ponto de referência. Turn right at the church. Vire à direita na igreja. Então, nesses casos, quando eu vou fazer referência a um local específico, né, dar uma direção, eu utilizo a preposição at. At também pode fazer referência a tempo. Você utiliza a preposição at quando você vai fazer referência a horas, datas especiais, exceto dia específico, e certas expressões. Com relação a essas datas especiais, você vai falar, por exemplo, at Christmas, at New Year, at Halloween, que quer dizer no Natal, no Ano Novo e no Halloween. Mas quando você vai falar de dia específico, você utiliza a preposição on Christmas Day, no dia de Natal. Lembra que eu falei lá no exemplo que quando você vai falar de um dia específico, você utiliza, por exemplo, a palavra day, que é um dia específico. No dia de Natal, eu utilizo a preposição on. Agora, quando simplesmente eu vou apenas mencionar data especial, por exemplo, no Natal, no Ano Novo, no Halloween, na Páscoa, eu utilizo at, porque é uma data especial, mas eu não estou falando de um dia específico, estou fazendo referência à data especial. Então, você utiliza at Christmas, at New Year, at Halloween. Porém, você vai utilizar on Christmas Day, que já é um dia específico. E você utiliza at com certas expressões. Por exemplo, você vai utilizar at para fazer referência a certas horas do dia. At night, que eu tinha até falado para vocês, né, que você utiliza at night, porém você vai utilizar in the morning, in the afternoon, in the evening, mas você utiliza at night, que é à noite. Você também vai utilizar at midnight, at midday, at noon, at lunchtime. Então, você vai falar at night, que é à noite, at midnight, que é à meia-noite, at midday, que é ao meio-dia, at noon, que também quer dizer ao meio-dia, e at lunchtime, que quer dizer na hora do almoço. E você também vai utilizar at com as seguintes expressões. At sunset, que quer dizer ao pôr do sol. At the moment, que é no momento. At present, que é atualmente, né, no presente. E at the same time, que quer dizer na mesma hora. Então, com todas essas expressões, você vai utilizar a preposição at night, at midnight, at midday, at noon, at lunchtime, at sunset, at the moment, at present, at the same time. Vamos de exemplo. They arrived at 6 o'clock. Eles chegaram às 6 horas. Veja aí que eu utilizei a preposição at para fazer referência a uma hora. Então, eu estou fazendo referência à hora, eu utilizo a preposição at. They arrived at 6 o'clock. Eles chegaram às 6 horas. Outro exemplo. She will be there at 4:30. Ela estará lá às 16h30. A gente utilizou at porque eu estou fazendo referência à hora. She will be there at 4:30. Fazendo referência à hora. Ela estará lá às 16h30. Outro exemplo. We have lunch at noon every day. Almoçamos ao meio-dia todos os dias. Eu utilizei aí a preposição at. Lembrando aí que quando você fala ao meio-dia, você utiliza at noon. Ao meio-dia, at noon. We have lunch at noon every day. Almoçamos ao meio-dia todos os dias. Outro exemplo, I'll visit her at Easter. Vou visitá-la na Páscoa. Utilizei a preposição at porque eu estou fazendo referência a uma data especial. Aí não estou fazendo referência a um dia específico, mas sim a uma data especial. I'll visit her at Easter. Vou visitá-la na Páscoa. E se eu estivesse fazendo referência a um dia específico? Aí eu já utilizaria a preposição on. I'll visit her on Easter Day. Vou visitá-la no dia de Páscoa. Mas como eu estou fazendo referência apenas à Páscoa e não ao dia de Páscoa, eu utilizo at. I'll visit her at Easter. Vou visitá-la na Páscoa. Outro exemplo, she can't call you at the moment. Ela não pode ligar para você no momento. Utilizei a expressão at the moment. Lembrando que com certas expressões a gente utiliza at. She can't call you at the moment. Ela não pode ligar para você no momento. E um outro exemplo, I'll be free at night. Estarei livre à noite. A gente utilizou aí at night. I'll be free at night. Estarei livre à noite. E agora outros exemplos utilizando a preposição at são esses daqui. Write your name at the top of the page. Escreva seu nome no topo da página. Então, quando eu quiser fazer referência ao topo de uma página, você utiliza a preposição at the top of the page, no topo da página. Write your name at the top of the page. Escreva seu nome no topo da página.
Um outro exemplo, he's standing at the end of the street. Ele está parado no final da rua. Quando eu for utilizar aí a expressão the end of the street, no final da rua, você utiliza a preposição at. He's standing at the end of the street. Ele está parado no final da rua. E um outro exemplo, I will have dinner at home. Vou jantar em casa. Quando você vai falar da sua casa, você utiliza at home, em casa. I will have dinner at home. Vou jantar em casa. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei aí pra mim, comentar o que você achou, se inscrever no canal, ativar o sininho para novas notificações. E muito obrigada por assistir. Thanks for watching. Bye bye. Tchau, tchau.